Olá, bom dia amigos e amigas, aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e hoje eu vou falar sobre o PIB. Sim, o Brasil teve outra retração da economia no terceiro trimestre de 2021 e como é a segunda seguida, isso significa que o Brasil está em recessão técnica. E você vai entender isso nesse vídeo de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é chamar vocês, porque hoje, sábado, a gente vai ter um evento aqui no nosso canal do YouTube, completamente gratuito, o Ultimate Value, né, que a gente vai ter vários convidados, vou colocar até o link aqui embaixo na descrição, para que vocês possam ver quais são os convidados de 2 às 6h30, que pode ir até umas 7 horas da noite, em que a gente vai fazer entrevistas aí falando sobre as perspectivas para 2022. Então não perca, tanto hoje sábado quanto amanhã domingo, vou estar eu e o Rafael Zatar do Carteira Z entrevistando bastante gente, gestores de fundos, CEO de empresas, empresas também, gestores de fundos imobiliários também, pessoas com muito conhecimento em todo o Brasil, para que você possa ter a melhor informação. Não deixem de assistir, completamente gratuito, online, hoje e amanhã, domingo. Bom, vamos começar a falar aqui sobre a economia brasileira no terceiro trimestre, para falar um pouquinho sobre o PIB, né? E ele apresentou variação negativa de 0,1%, como já tinha sido 0,4% negativo no segundo trimestre, a gente tem uma recessão técnica, né? Pelo menos essa é a definição. 2 trimestres negativos dá uma recessão técnica. Quando a gente compara com o igual período de 2020, a gente ainda tinha efeitos da pandemia, então tem um crescimento de 4%, e o acumulado dos 4 trimestres também tinha efeitos da pandemia lá atrás e uma alta de 3,9%, né? Já no resultado acumulado do ano até o mês de setembro, o PIB avançou 5,7%. Então, para ficar claro, esses últimos 4 trimestres seria do quarto trimestre de 2019 até o terceiro trimestre de 2020, comparado com o quarto trimestre de 2020 até o terceiro trimestre de 2021. Esse de baixo aqui, que é um avanço de 5,7%, é do primeiro ao terceiro trimestre de 2020 contra o primeiro e terceiro trimestre de 2021. Tá? Então aqui a gente tem os valores, está em gráfico, mas o que eu gosto mesmo de ver, tá? E aqui tiveram algumas revisões também, que eu acho que é interessante do pessoal depois parar com mais calma e dar uma lida. A gente revisou tanto o primeiro trimestre quanto o segundo trimestre, como também revisamos aqui as taxas de crescimento de 2020. Então, em 2020, agora o PIB não caiu mais 4,1%, caiu 3,9%, porque o valor da agropecuária subiu muito aqui para 3,8%, por exemplo. Tá? E aí, a gente vai passar aqui porque eu mais gosto, que é ver os setores que cresceram ou caíram. E esse aqui é a taxa de crescimento frente ao segundo trimestre, terceiro versus segundo trimestre. Quando a gente olha aqui as quedas, principalmente, a gente vê que o principal fator aí de queda foi exatamente a agropecuária. A gente teve ali um período um pouco mais frio em junho, julho, e aí a gente teve uma safra um pouco menor, então essa queda de 8% aqui. Além disso, a gente vê aqui indústrias extrativas com queda de 0,4%, e o que puxou para cima foi construção e outras atividades de serviço que pós-pandemia acabaram voltando aqui um pouco mais forte, né? Então esses são os pontos. Agora, quando a gente vem aqui para o gráfico pelo componente da demanda, a gente vê aqui, ó, que o PIB vem caindo, como a gente já mostrou. O consumo das famílias teve uma recuperação agora, caindo antes 0,2% e agora uma alta de 0,9%, que é importante, mas o que chama atenção é essa redução aqui da formação bruta de capital fixo. Claro que a gente tinha, né, um
período comparável que era muito forte. Você viu que tinha crescido 14, depois 7, aí depois caiu 3 e agora caiu mais 0,1. Na soma disso ainda está muito bom, como a gente vai ver, mas isso já chama atenção. Outra coisa que chama atenção é essa queda de 9,8% aqui. Por quê? Porque a gente teve queda do preço das commodities, né? Essa queda do preço das commodities e que fez ter essa queda de exportação é a base para entender meu cenário de bolsa em queda em 2022, pelo menos no primeiro semestre. Tá? A gente deve ver retrações ainda dos preços das commodities e aí o Brasil vai acabar ganhando menos dinheiro. Como o mercado interno do Brasil está uma porcaria, a gente depende muito das exportações. Isso que aconteceu e fez com que o Brasil tivesse bons resultados até ali o primeiro trimestre de 2021. E não teve essa continuação, porque o preço do minério já caiu, o petróleo já caiu mais um pouquinho também, e a gente tem aí uma dificuldade um pouco maior. Tá? E eu gosto de ver aqui os outros dados. Esse aqui é contra o trimestre imediatamente anterior. Eu já vou passar para os 4 trimestres, que é o que eu mais gosto de ver, porque ele pega um ano completo. Né? Então, pegando um ano completo, a gente tem uma noção melhor, pelo menos eu tenho. Então, taxa acumulada dos últimos 4 trimestres em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o PIB cresceu 3,9% nesse período. E quais são as atividades que mais cresceram? A indústria de transformação 7,8%, construção 5,6%, tá? E indústrias extrativas 0,2%. Então, nessa hora, a gente vê como é importante a gente estar alocado em indústria de transformação e em construção. Só que construção caiu muito, porque o mercado já está prevendo que esse é o final do ciclo dela, que ela vai acabar caindo. Tá? E que eu não corroboro com essa visão. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Quando a gente olha o gráfico como um todo, a gente vê que esses são os que mais subiram. Mas a gente teve outros que tiveram altas maiores porque já vinham de altas maiores. Então a gente tem aqui informação e comunicação, que cresceu muito na época da pandemia. Transporte, armazenagem e correio, acho que não precisa falar do e-commerce. Depois a gente vem para a indústria de transformação, comércio, construção, e aí a gente já vem o PIB aqui. Né? Quando a gente vem aqui nos que tiveram maiores quedas, aí a gente já entra na indústria extrativa, porque o dólar acabou não tendo uma alta tão robusta esse ano, e o preço das commodities acabaram caindo, né? E aí a gente pode falar de celulose também, minério e petróleo, principalmente essas 3. Quando a gente fala de agropecuária, a gente pode falar muito de soja, de milho, de algodão. Tá? Aí aqui ainda tem a parte de administração, defesa, saúde, educação pública e seguridade social, e a parte de eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos com queda de 0,9%. Tá? Então esses são os subsetores e os crescimentos de cada um deles. Aqui a gente ainda vê um período de alta. Na minha visão, ainda falta mais um trimestrezinho de alta, que é o 4º trimestre, antes da gente ter uma queda dessa magnitude aqui, igual a gente viu lá atrás em 2010. E aí eu convido vocês a verem o gráfico do que aconteceu lá atrás em 2011, né? Porque aí a bolsa acabou tendo uma queda bem expressiva. Tá? É claro que hoje a cenário é diferente, porque a gente não vem de uma alta como estava acontecendo ali de 2009 a 2010. E aí o que aconteceu aqui no período de 2011? Ó, uma queda de 30%. Se a gente pegar aqui até dezembro, os 22%, 23%. Aqui a gente já vem de uma queda, então é um pouco diferente. Pode ser que isso já esteja precificado no mercado, tá? Mas eu ainda acredito, como eu mostrei em outro vídeo, que a gente vai ter quedas superiores. Lembrando sempre o seguinte, tá? Esses PIBs a preço de mercado, eles têm muita relação, tá, com a taxa de juros e com a inflação do país. E aí eu abri aqui o boletim Focus também, mas não esse boletim Focus que vocês costumam ver, a distribuição de frequência. Por quê? Porque a distribuição de frequência mostra
como está se movimentando a expectativa do mercado. Então a expectativa do mercado, principalmente para 2022, que é o que importa agora, é de uma inflação em alta aqui. Olha só como ela está caminhando para cá ao longo do tempo. Né? Além disso, a gente tem também uma expectativa de Selic em alta aqui. Então, hoje em dia, a gente já está falando de uma taxa de juro para o ano que vem de 2 dígitos e que deve permanecer em 2 dígitos o ano todo. E aí, o que acontece com o PIB aqui? A gente vê o contrário. Então, como é que a gente vai ter um crescimento da economia se a gente tem um mercado que não é favorável para investimentos, porque a Selic está subindo aqui, está em 2 dígitos, e a gente tem uma economia em queda? Tá? Então, enquanto não mudar essa perspectiva aqui do mercado, eu acredito que isso demore pelo menos uns 6 meses, acho muito difícil que a gente tenha um crescimento muito forte da Bolsa. Embora eu reconheça que a Bolsa esteja hoje barata, mas se tiver uma queda de preços das commodities, a gente pode ter uma queda forte em que eu já precifiquei ali mais ou menos entre 85 mil e 90 mil pontos. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa euforia, em termos de a bolsa estar barata e ser uma super oportunidade, mas também tomar cuidado com o pânico excessivo e fazer você não aportar e depois a bolsa atingir o piso exatamente aí e ela subir. Então, assim, evitem fazer aportes muito grandes, mas não deixem de fazer aportes. Tá? Existem empresas que estão baratas, existem empresas que estão muito baratas nesse momento, que estão negociando a múltiplos impressionantes, até mesmo abaixo lá atrás de 2008 ou 2015, mas a gente tem uma bolsa de empresas que está negociando a valores muito altos, e principalmente são as empresas de commodities. Não deixem de assistir o nosso Ultimate Value hoje, que a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive eu vou falar um pouco mais sobre essa tese, mostrando números e etc. Tá? Assim como eu ainda vou escrever relatórios sobre isso também. O que pode mudar nessa tese? Se o Copom ele mostrar que ele vai aumentar a taxa de juros em uma menor magnitude para o ano que vem, ou coisas do gênero, já vai ser positivo. Tá? Eu estou gravando esse vídeo antes da reunião do Copom, que vai ser agora na quarta-feira. Torço para que ele suba só para 9% e não 9,25%. Acho que é muito difícil, mas que pelo menos ele indique que a próxima alta de juros já vai ser numa magnitude menor. Isso deve animar o mercado. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.